Ele, Rato, quando veio... Rato era o primeiro reserva do São Paulo. Não era um bom jogador? 95% das enquetes que eu vi eram a favor da chegada. Vamos lá. Claudinho, todo mundo não gostou. Vamos lá. Zé Marcos fez uma excelente Série A pelo Juventude, pô. Zagueiro titular canhoto. E o Juventude praticamente não sofreu o ano passado. Não foi uma boa contratação? Rauter, será que não foi uma boa contratação? No caso de Alter foi até. Tá jogando bem. Baralhas. Rapaz, eu só vi críticas a Baralhas nesse jogo porque ele botou ele na posição errada. Diferente da que ele atua. Mas eu vi todo mundo elogiando Baralhas. Ronald não chegou badalado, mas dentro de campo mostrou que seria um bom jogador. Ou tô errado? Certo. Tô certo. Tá bem, Ronald. Tá bem, Ronald. Vamos lá. Me ajudem aí. Agora, Kaiser, unanimidade. Eric, Léo Pereira. Kaiser não foi unanimidade, não. Eu acho que Kaiser... foi- Agora jogando. Não, agora depois que ele chegou. Mas Mas Kaiser, foi muito questionado. o Kaiser concordo. foi questionado demais, cara. Bichado. Eu acho que a aceitação do Kaiser foi mais pela ausência de um centroavante. Foi mesmo. Que a gente não tinha um centroavante de qualidade. Beleza. Mas Vamos Kaiser lá. não foi Carlinhos, a galera foi contra ou a favor? Foi contra. Mas Carlinhos não foi o cara pra ser titular na Série A. Foi tipo assim, nós não temos ninguém aqui, 9. Bota esse cara e traga esse cara aí. Foi assim, velho. O Carlinhos não foi o cara que era pra ser titular. Nunca foi. Nem no entendimento da diretoria. Não foi, pô. Não foi. Aí vamos lá. Fabrício. O primeiro jogo de Fabrício, todo mundo se encantou lá em Juazeiro. Mas quando chegou, foi outro contestado por conta também. dos números. Também não chegou. Números, é aquela coisa que a gente fala de análise de desempenho, né, de análise de mercado. Será que o departamento de análise de mercado aprovou a chegada do Fabrício? Já é que tá. Né? Então, por isso que eu falo que a gente não dá para... Que eu vejo muita gente, que setor de inteligência, que o torcedor chama setor de inteligência, né? Que setor de inteligência é esse? Merece todo mundo ser demitido, mas vá reconhecer as particularidades lá das contratações. Sim. Mas vamos continuar. Léo Pereira, que você citou agora aí, velho, eu já recebi umas 15 mensagens de torcedores mandando indicar Léo Pereira pra Fábio Mota. O Léo Pereira, o Felipe Cardoso, o próprio Eric. Sim. Eric também. Eric. Então, assim, velho, eu citei aqui várias contratações que, entre aspas, não seriam ruins. Mas os caras dentro de campo não estão entregando. Fato, verdade. Agora, você pode citar também as contratações ruins. As que, essa que eu tinha certeza que não ia dar certo. Vamos lá. Lucas Braga. Acho que são certeza que não daria certo. Lucas Braga, Thiaguinho, Bruno Xavier. O que você falou dos volantes lá aquela hora? Que já saiu. Val Soares. Val Soares. O goleiro eu não vou citar. Carlinhos. Não, o goleiro era bom. O goleiro... O goleiro eu não vou citar. Agora... Ele tá falando de 4. Certo? Fala aí, Léo. Carlinhos. Mas eu falei que ele foi contratado pra compor mesmo. Mas bora lá, Carlinhos, vamos lá. 5. Hugo, Jamerson aí. Hugo. Hugo não. Hugo Hugo, cara que Hugo ele chegou com a expectativa boa. Chegou mesmo. Eu acho que ele ainda pode entregar mais que ele tá entregando. Quem mais? Sei, cara. Eu acho ele melhor que Jamerson. Rapaz, Pô, não acho não, velho. Eu acho. mas hoje Jamerson é um dos melhores, velho. É isso que eu ia falar. Pra mim, Jamerson... O Jamerson é um dos melhores hoje. Pra mim, velho. Jamerson tá... Mas a gente tá falando de 5 contratações que não tinha perspectiva, velho. Fala mais aí. Cara, será que não tinha perspectiva realmente? Será que ali não foi o Vitória tentando achar um jogador como achou o Mateuzinho, como achou... Talvez. Dudu, como achou Wagner Leonardo, um cara que tava ali na sombra, mas que de repente ia vir pra cá e despontar? Será que a estratégia não era mais ou menos por aí? Eu tô falando aqui, Léo, você tinha saído, que as contratações não estão entregando, mas muitas não... Era pra entregar mais, velho. Eu citei. Eu acho assim, quem poderia entregar mais? Rato. Pronto. 200 vezes mais. Eric, com a má vontade dele. Pronto. Porque assim, é emprestado. Então, se o Vitória cair, ele volta pro São Paulo. Pra ele, tanto faz. Então, pra mim, isso conta. Sim. Poderia render mais Eric, Rato. Claudinho. Poderia render mais. Quem mais ali no ataque?
Fabrício, acha que poderia render mais? Mosquito poderia render mais? Mosquito, cara. Pra mim é um jogador que mais. Eu tinha expectativa pra ele entregar um pouquinho melhor pro Vitória, era Mosquito. É um jogador que ele joga Mas bem o no que eu tô jogo. querendo levantar no debate aqui é que as contratações estão desgraçadas, mas não vieram com o perfil de serem desgraçadas. Agora, a Fabri também era um jogador que eu não tinha expectativa, não. Eu peguei o número dele, ele é ponta, ele não tem nenhuma assistência no ano dele lá no time dele, acho que é. Da Espanha. Da Espanha, esqueci o nome do time que ele veio. Então, pra mim, eu não tinha expectativa nenhuma em Fabri. E a torcida também comemorou lá, na segunda divisão. Também era um jogador que eu já sabia que, apesar que ele tá até ajudando, né? Antes de ver jogar, qual dessas você não traria do que o Vitória contratou? Que você fala, pô, esse cara aqui eu não traria de jeito nenhum. Eu sei que você vai dizer Bruno, Thiaguinho, Lucas Braga. Val Soares, de jeito nenhum, essa contratação aí, Vá. sem sentido. Que você não traria de jeito nenhum. Deixa eu ver mais. Quem foi que... É porque era bom ter uma lista, porque o cara esquece. Mas vamos embora lá. Tem como você pegar e não... Eu acho que são. Eu tenho aqui Porque foi o quê? As Quantas contratações? contratações esse ano? 22. 22. Eu não Vocês traria- vocês Olha, sabiam- A torcida tá pedindo esse cara do Atlético Goianiense. Eu vi 2 jogos do Atlético Goianiense. Que cara? Esse menino aí que a torcida fica pedindo, que Carpini fala que ele não... Felipe Cardoso. Ele, pra mim, não era nem o terceiro melhor do Atlético Goianiense. Eu não entendi Atlético nem- Alagoinhas. Atlético de Alagoinhas. Eu não sei nem como é que o Tá Vitória... pegando a contratação aí como? Eu não sei porque o Vitória comprou ele. Ele Esse fez um gol jogador aqui de contra o campeonato Bahia. baiano, cara, nunca. né? Vamos fazer aqui, Eu vamos não fazer traria a votação aqui. Goleiros, o Gabriel. Todo mundo aqui Todo traria. mundo. Traria. Goleiros, Gabriel. Zagueiros. Né? Vamos falar. Defensores, né? Vamos botar. Dos contratados. Vamos botar zagueiros e os laterais. Vá. Hugo, Traria. Todo mundo traria. Zé Marcos. Eu traria. Titular da Série A, pô. Eu traria naquele contexto que ainda a gente Ele tinha. chegou pra ser reserva de Wagner. Traria. Exato. Pra ser reserva Nesse, de Wagner, nesse tá contexto de entrar a gente contando com o impostor, traria. Vai lá, outro. Zé Marcos. Eu Traria, falei Zé já Marcos, né? falou, Lucas Alter. Eu Traria traria. muito. Edu. Já Não, estava. peraí, deixa eu falar uma Traria coisa. bem, Deixa eu Deus falar é uma bem. coisa contra a respeito de Lucas Volta aqui. Se você fizesse uma enquete com a torcida não era a favor, não. Inclusive, era a favor, briguei não. na minha rede social pra trazer ele, porque eu conheço ele desde 2023. Mas ele joga E a bem. torcida queria matar... Não, porque Por causa queria de um trazer ele. jogo. Mas naquele. Não, é porque- antes do jogo, não, mas é a porque galera já não porque queria quando trazer ele. no Botafogo, realmente, ele é um jogador de seleção sub-20. Ele foi contra... O Botafogo, ele jogou muito no Goiás aqui na Série A. Foi o principal jogador do Goiás, mesmo o Goiás sendo rebaixado. Ele é do Atlético Paranaense. O Botafogo comprou o Atlético Paranaense. Ele era da seleção sub-20 capitão. Lá no Botafogo, ele começou bem lá. Deu algumas falhas, a torcida tirou ele, Tiquinho e mais 2 pra Cris, dizendo que toda vez que eles estão em campo, o Botafogo não ganhava. Aí, meu irmão, o cara perde confiança. Não tem como você entrar em Halter, não tem como você entrar em campo, você ficar vaiando você jogar. É um jogador muito acima da É porque média. Alta ficou marcado por ser aquele jogador que a falha dele ser muito decisiva É, pro o toda adversário vez que ele fazer tava em campo, gol. O Botafogo perdia. Tinha essa, que ele Mas era assim, pesado. eu não traria naquele momento. É, e eu traria, e torcedor porque eu acho que já ficaria ali 60-40 contra, entendeu? Ou Mais ou até menos. mais, era 80-20. pô. Próximo, alguma. Claudinho. Traria. Jamerson. Jamerson eu não traria. Jamerson não traria, não. Nem Mas gosto ele não dele. tá mal. Mas ele não tá Tá mal. surpreendendo, né? Nunca gostei dele. Vamos lá, no meio campo, Thiaguinho, Não traria. Então, ó, um certo aí, ó. É. Baralhas, Traria. PP, Traria. Ronald Lopes, Traria. Bruno Xavier, Não, Não traria. 2. Felipe Cardoso. Não. Eu Não também não traria. traria, não. Aí no ataque, Wellington Kaique. Rato, Traria. Carlinhos, Não traria. Não traria. Léo Pereira, Pereira eu traria. Eric, Eu Não. Não traria por eu causa de traria. 2018. Não, Não, gostei. mas é isso, cara. Eu Como é que traria. você repatria um jogador que já falhou 7 anos atrás? Não Não faz traria, sentido na não minha traria. cabeça, cara. Jogador meia boca. 18 anos. Não, não tinha 18 mais. anos, nada. Tinha 24 anos. sei lá. Jogador frouxo, não Ele traria. já Vou tinha- botar 5, beleza. Vou botar 5. Vocês venceram. Vá. Kaiser, E aí, quem é que vai falar a Não tem verdade? como, Eu não traria, eu não vou mentir. É o Não traria. inquestionável do Vitório Recaiser. Eu não vou Não mentir. traria. Mas não tem como você dizer isso Não, eu tô agora. falando que Mas eu- a gente tá não falando sei. da expectativa. Pra mim, hoje ele Mas é a gente não vai jogar- considerar ele como ruim. É. Claro que não, de maneira alguma. Fabre Não traria. e o último, São 6. claro que isso vai ser unanimidade aqui, que todo mundo ia aprovar a chegada dele, né? Quem é? Lucas Braga. Não pô. traria. Você tá vendo? 7. Onde é que o nosso... Só no ataque teve quantos não que não traria? E qual é o nosso pior
Onde é que o Vitória peca mais? No ataque. A defesa também tá deixando a desejar, velho. É. Eu pensava que era só o ataque o problema. Mas o ataque do Nos Vitória... últimos jogos tem sido tudo, velho. E sabe o que é foda, cara? A gente não... O Barradão é um componente a Tá mais. sem áudio? Tá não, pô. Tá não, pô. O Barradão é um componente a mais, pô. E o time não consegue nem treinar consegue. no sentido de atacar, chutar pra gol, pra pelo menos a torcida Então, assim, inflamar e estremecer, entendeu? Pra ir o time junto na... Não 15 consegue, cara. contratações, a gente aqui meio que deu um ok. 15 contratações, meio que a gente deu um ok. 7 a gente deu o dislike. Mas pega todos esses caras que a gente tinha uma expectativa boa, cara, bota pra comparar com os elencos que a gente tem na Série A. A gente tem que contar também que a gente perdeu o melhor jogador nosso, incontestável, o nosso capitão. O cara que a gente, infelizmente, ali é um... Vou nem ficar falando... Que é Ajuda, o né? impostor. Mas é um cara que a gente tinha... A gente, porra... o Rapaz, cara... se tivesse Alejandro, Esteves e Wagner nesse elenco aí, tava melhor, velho. Muito melhor. A gente não conseguiu recompor a A gente altura. né? perdeu o nosso artilheiro do campeonato, o cara que, mesmo a torcida pegando um pé, um cara que eu sempre gostei, um jogador de alto nível, tanto é que o Bragantino comprou ele por vários milhões no Atlético Mineiro, apesar que no Bragantino não coisa, mas jogador de seleção também, sub-20, então não é um jogador desconhecido, era um jogador que começou bem aqui, ele começou bem aqui no começo Tinha do ano. números. Logo no Campeonato Baiano ele pegou no Bavi, fez um golaço, começou bem, teve um problema com a filha dele, ele caiu bastante, a torcida ficou pegando no pé, tanto é que ele tem uma hora que ele foi reserva de Janderson. Depois acaba, Foi ele mesmo. volta, e Teve Deus isso. também, ele também tava ali, bola Iluminado. assim, iluminada, a bola sobrava pra ele, fazia gol, então ele foi artilheiro, então a gente perdeu ele, e perdemos também o nosso terceiro melhor jogador, que é o lateral esquerdo. E não foi repor da mesma jeito, pô. Isso conta muito. Ô, Marcos, mas assim, a gente fez uma apanhada aqui, a gente tá olhando de fora, mas assim, será possível que, de tantos que a gente tinha expectativa, é coincidência muitos terem dado errado? Tipo assim, do que a gente traria, acho que metade deu certo, metade deu errado. Então o Carpini não tá extraindo o melhor deles? Não, eu não acho que seja isso, mas assim, um clube tem um aparato, uma estrutura pra antes de trazer o jogador saber até o que se espera, até o que você consegue esperar daquele jogador. Será que não foi uma falha do clube? É scout, a galera que faz o setor de inteligência? Porque não é possível que tenha Você errado demitiria tanto. Manequinha? Eu não contrataria ele em primeiro lugar. Ele não foi nem contratar, ele foi colocar. Ele já foi Mas você colocado. tiraria ele do cargo de diretor de futebol? Totalmente, cara. Acho que aí é uma unanimidade também na torcida, né? Colocaria ele como gerente, porque... Tiraria Manequinha, então. Eu conheço pessoas, conheço empresários, e tem um empresário que fala que quando vai falar com ele, parece até que tá falando com... Isso conta, velho, a sua idade no futebol conta. E ele é um cara que dá pra ver... Não impõe respeito, né, Não cara? conheço ele, tenho amigos em comum, mas dá pra ver que ele é um cara culto. Já ouvi falar que é um cara muito inteligente, tem vários Sim. cursos, mas futebol não só ganha em curso. Futebol você tem que saber, você tem que jogar a bola também, você tem que ter a vivência. Tem que Ter viver. ter trânsito. Então eu realmente rebaixaria ele. Tem Então que ter a diretor de futebol. malemolência. Mas será que se o Vitória tivesse um diretor de futebol, o Carpini ia deixar o Carpini trazer esses jogadores? Também tem que ver isso. E aí, Gun, tiraria Manequinha do cargo? Eu acho que o Manequinha não era para estar no cargo de diretor de futebol. Eu achei ali que ali foi um erro da Põe diretoria. até o cara assim, muito assim, né? Eu acho que assim, ele por ter já está no Vitória já há algum tempo, que o Manequinha não é de Fábio Mota, não, né? Desde a época de Maneiro. Ele já está lá, já era estagiário, então assim, quer manter ele, beleza, mantenha o Maneca, mas tem que ter um diretor executivo de futebol, né? Tem que ter alguém que vá. Mas é aquela coisa que às vezes as pessoas não entendem quando a gente fala, né? Que tá querendo defender Manequinha. Não é questão de defender. Então você tiraria ele da função de diretor de futebol? Tirava sim. Eu acho que não é. Eu acho que tem muita coisa ainda para ele correr. Ele pode acompanhar ali um diretor executivo de futebol, ganhar experiência. Você vê Manequinha entrando no vestiário do Vitória, quando o Vitória perde, dando bronca em rato. Ó, na verdade, a gente não tem acesso ao vestiário. Mas né? você vê ele fazendo isso? Mas a gente vê ele ali, velho. Ele dá bronca? Mas também porque eu acho que nesse caso não acho que não cabe ao diretor de futebol, né? Da bronca jogadores. Dá, pô, o diretor, que coisa Rolou. Edgar Dá, Montemor. Foi Edgar Montemor que. Agora ele quebrou nem o palco fala, né, do Dudu, mano? não foi? Ele nem todo fala. mundo, Eu não sei nem a não, voz não dele teve. como é. Não, pô. Lembra disso? Na verdade. Edgar Montemor, filho, que quebrou um pau com o João Pedro. Lembra aquele volante que. Pô, o diretor que vai ficar olhando ali como é que tá a situação do elenco ali no vestiário. Mas vem cá, velho. Eu até falei com você antes de começar o podcast, viu, Guma e Alex? A vida inteira a gente teve diretor de futebol.
Pois é. E a vida inteira a gente brigou pra cair, velho. Salvo algumas poucas Não, exceções. Em 2000 e Sim. em 2013, quem foi o diretor do Vitória? Não, você tem que falar quem era o diretor do Vitória em 2013. Foi aquele coroa de Goiás lá. Não, o diretor de 2013 foi Não, É o do Palmeiras, velho, é. do Palmeiras. Não. Anderson Barros. 2013? Anderson Barros. Anderson Pô, Barros. Foi Raimundo Queiroz, pô. Não, Raimundo Queiroz foi 2012. Não. Pesquisa aí. Foi ele que montou o time lá com aqueles argentinos, com o Max Biancucci, que morreu e ressuscitou. Foi não, pô, Queiroz, acho que foi 2012, cara. Não, pode olhar aí, pode olhar aí. Foi o coroa lá de Goiânia, pô, que montou aquele time. Eu lembro dele no time que subiu pra Anderson pra Barros Série não fez foi nada. Raimundo Queiroz, foi. 2013? É, Raimundo Queiroz, pô. Venha pra nós. Foi o único aí que conseguiu montar um elenco competitivo. Tá vivo ainda atrás. O único. Porque Tá onde? em Tá toda a onde, história, Igor? Mas aí, em toda a Raimundo Queiroz já deve estar aposentado. velho. Ô, velho, em Será, toda a mano? história, os demais anos que o Vitória não foi mal, foi o ano que usou a base. Ítalo. Porque Ítalo trouxe Mateuzinho, Dudu, Wagner Leonardo. Foi nosso ativo. Você estaria Ítalo de O novo? tempo inocentou Mas, Ítalo. ó, o que eu sei que Ítalo trouxe foi Wagner Leonardo. Mateuzinho foi quem? Aí eu acho que foi o Scout, não foi não? Foi ele, rapaz. Ele, Eu não foi- sei se foi ele Olha, não, foi velho. Ítalo. Olha. Eu sei que ele trouxe Wagner, isso eu sei. Ele que indicou. Eu sei que... o Mas tempo eu não acho que aceitou. Fábio tinha que tirar a manequinha do cargo. Tá expondo muito Até o uma cara, forma velho. de blindar Blindar o menino e também dar resposta pro torcedor, pô. Ah, negócio de blindar, ele tem que resolver o problema do Vitória. Negócio de blindar, cara que tem família que já tá no Vitória há anos, não precisa de blindagem nenhuma. Não, mas eu digo blindar não é, não sei, tipo assim... Não, eu sei. Mas, assim, primeiro assim, como você falou, não é um problema desse ano. O Vitória, eu fiz um levantamento outro dia no canal, de 2019 pra cá, o Vitória contratou 192 jogadores. Acho que nenhum time no Brasil Mas contratou é a 192 política do jogadores. contratar muito pra ver se acerta, E velho. Fábio É. Mota falou no começo do ano, pô. É que o Vitória fazia poucas contratações. Contratações ia ser por quê? Ó, Verdade. calcule aí agora, pega aí, manda ele pegar aí. Quanto é que o Vitória gastou nesses jogadores todos que a gente falou aí? O Vitória gastou quanto? Você que tem. Uns 30 milhões gastou. Não, esse ano, foi- esse ano. Foi por aí. Uns 30 Não milhões. dava pra contratar uns 5 só e botava. E deixava os caras do ano passado. O negócio é que pra você contratar só 5, você tem que ter uma base. Rapaz, o Vitória não Mas o acerta. Vitória- com a base- velho. É uma o- coisa o- O Vitória foi em impressionante. 12º, pô, ano passado. É isso, mas a base que o Vitória tinha Perdeu, eram também os jogadores vendeu. que foram embora. Então, se conseguisse manter os jogadores que se outra, destacaram e trazer o outros, Vitória vendeu jogador conseguiu. aí, pô. Wagner foi quantos milhões? O Vitória poderia. vendeu a preço de banana até hoje. Foi. Pô, vem cá, ninguém nunca perguntou qual foi a circunstância da vinda de Wagner Leonardo, não, porque A isso venda ficou... foi o seguinte, eu te falo aqui agora. Até falei. Por favor, meu amigo. Eu recebi uma ligação, acho que o Marco também ficou sabendo. Ele recebeu uma oferta do Bahia, queria ir. O Fábio não quis liberar ele pro Bahia. Ele queria ir. E ele e Fábio pediu pra ele Foi ficar. verdade que Fábio Mota quase se ajoelhou Ah, implorando, não sei. porque foi o que eu ouvi Aí, falar. Ele falou que. Ele Fábio pediu e falou que ia conseguir. Aí é narrativa, pô. É. É. Aí a galera aí aumenta, mas não inventa. Aí Fábio falou que se conseguisse outra. Se ele conseguisse outra oferta parecida com o do Bahia, liberaria. E aí o empresário trouxe e ele foi vendido da noite pro dia. Mas ele não queria nem se apresentar mesmo, não. Ele Mas queria. aí, nesse caso aí, Fábio Mota não podia ter pelo menos pedido uma moeda a mais? Pra Mas quem? você achou 20 milhões? 20 foi 26. Foi. 26. O jogador E o que ele Vitória é, ficou com jogador- 20%. Ué? Mas jogador um que ele é. zagueiro Mas o do Vitória tá Nordeste. com O jogador que ele 20%. é. Pô, é, também achei. Olha ele jogando no Grêmio, a gente fica nessa. Eu vi o jogo do Grêmio. Mas ele é quanto outro. era a multa rescisória dele? Velho? É, ele no Grêmio lá é quase Faltou, unanimidade. sabe A o quê? multa era Faltou, sabe o quê? 300, Ia causar rebuliço, sabe? Faltou o quê? O Vitória chegar começo do ano e falar assim, ó, é o seguinte, ele quer sair do time, essa oferta eu não quero, ele vai treinar aqui assim, e ia causar um alvoroço, Entendeu? falta mais, eu acho que falta pro Vitória, eu também- isso eu sabe também quem acho. fazia muito isso? Que era Alex Portela. Sei se você vai O falar Vitória por cá. perdia um Bavi no dia, no outro dia ele, ó, esse jogador aqui, esse aqui vai treinar de tarde, e esse jogador aqui não joga mais, tá faltando, acho que, ser mais firme. Entendeu? Tipo no Wagner Leonardo, o Vitória ser mais firme, pô. O Vitória era pra isso vender eu ele ali também 40 milhões, pô. Entendeu? Mas foi Por causa perto disso, pô. Não, pô, pera aí. 26. Entre 26 e 40 tem 14 milhões aí no Bote meio. mais 6. 30? O Vitória tem 20%, pô. Pouco ainda, cara. Se vender lá por 100, o Vitória tem mais 20 milhões. O Fábio Mota já falar assim, ó, ou sai por 50. O Bahia no agora não mínimo. quer comprar ele? Não tava lá em reunião, lá no vestiário? Mas já quer comprar ele desde o ano passado. Pô. Então, aí se o Bahia pagar lá 70 no Grêmio, o Vitória ganha mais 14. Fica os 40 que você falou. Aliás, o Bahia já quer 3 jogadores do Vitória desde o ano passado.
Mateuzinho, eles são loucos, Mateuzinho, bicho. Quem é o terceiro? Falou Terceiro dois. era Dudu, mas como o Dudu teve esse problema, eles recuaram. Mas eram os três que o Bahia queria contratar. Magner, Mateuzinho e Dudu. Ô, Guma,